Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia digital que você encontra aqui no Instagram, você pode também encontrar em outros meios, como o Facebook, que temos a nossa página e o nosso grupo, temos também o nosso canal do YouTube e também o nosso blog, sempre com o título Partilha Franciscana. Basta colocar no Google que você encontra a nossa página, o nosso meio de comunicação. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana e mais precisamente a Ordem Terceira, a Ordem Franciscana Secular. E dando continuidade nessa acolhida franciscana, vamos falar sobre Francisco. E nada melhor do que contar a história de nosso pai seráfico Francisco. Estamos contando a biografia de São Francisco segundo Tomás de Celano. Esse livro são em 3 partes. Vamos só ficar com a primeira parte, que são 30 capítulos. E vamos agora para o 16º capítulo dessa obra, que o título é o seguinte: de sua estada em Rivo Torto e da guarda da pobreza. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco e os outros recolheram-se em um lugar perto de Assis, chamado Rivo Torto. Havia ali uma cabana abandonada, onde viveram aqueles homens que não faziam questão de casas grandes e bonitas, e lá se defendiam da chuva, pois, como diz um santo, de uma cabana vai-se mais depressa para o céu do que de um palácio. Os filhos e irmãos viviam nesse lugar, com o bem-aventurado pai, trabalhando bastante e sofrendo escassez de tudo, faltar-lhe muitas vezes até o pão, precisando contentar-se com nados penosamente mendigados pela planície de Assis. Sua casa era tão apertada que mal podia sentar-se ou descansar, mas não se ouvia queixas ou murmuração. Calmos e alegres mantinham a paciência. Todo dia, para não se dizer sempre, São Francisco examinava diligentemente a si mesmo e aos seus, sem permitir neles falhas algumas, e afastando toda a negligência de seus corações. Era constante sua vigilância sobre si mesmo e rígido sua disciplina. Se tinha alguma tentação da carne, como acontece, mergulhava durante o inverno no buraco cheio de gelo e lá ficava até passar toda a rebelião da carne. E outros seguiam com fervor todo o exemplo de mortificação. Vou dar uma paradinha aqui nesse momento para falar da cabana onde eles moravam, né? Aquele franciscanismo primitivo, aos pés de nosso pai seráfico Francisco, como já foi falado em capítulos anteriores, eles viviam não muito diferente das criaturas, na qual ele chamava de irmã e de irmão. Eles viviam totalmente na providência de Deus. Era um localzinho apertado, era muito frio no inverno, provavelmente muito quente no verão. Mas eles não murmuravam, não existiam relatos de murmuração ou de queixa. E faltava de tudo. Tudo que você imaginava faltava. E tinha dia que nem pão tinha. Então eles tinham que se contentar com as raízes, com a plantação que tinham ao redor. Mas tudo aquilo era para eles mínimo, comparado à graça que eles estavam recebendo de Deus naquela experiência, na qual eles eram muito zelosos, muito rigorosos nas suas orações, nas suas mortificações e nas suas missões. Quando eles retornavam de suas missões, eles não iam para locais
confortados. Eles voltavam para aquela cabana apertadinha, mas eles se sentiam abraçados uns aos outros, apesar de toda a necessidade. Assim eu me lembro também do exemplo de famílias. Às vezes existe uma família rica, muito podre de rica, que eles têm de tudo, mas às vezes falta o amor entre eles. E às vezes tem uma família pobre, né? Muito pobre, muito simples, muito humilde, que mora no barraco, mas todo mundo ali é feliz, apesar da escassez, apesar de toda a dificuldade, mas se sente amado naquele ambiente amoroso, apesar de todas as dificuldades. Assim também era a família de Francisco, apesar de toda a dificuldade, eles se sentiam muito bem, amados por Deus, amados entre si. Era uma experiência profunda, única de amor. Dando continuidade, ensinava-os não só a mortificar as paixões e reprimir os impulsos da carne, mas até os sentidos exteriores, pelas quais a morte entra na alma. Passou por ali naquele tempo o imperador Otão, para receber a coroa do Império Terreno. Apesar do enorme ruídos e pompa, o Santo Pai e seus companheiros, cuja cabana ficava à beira do caminho, nem saíram para vê-lo, nem permitiram que ninguém olhasse, a não ser a quem mandou para anunciar-lhe repetidamente, que a sua glória irá durar pouco. Acho aqui interessante que eu falei do zelo até exagerado por parte de Francisco e de seus, e das fugas que eles buscavam da carne. Eles buscavam não dar brecha ao pecado, né? E às vezes eles eram violentos, não somente com a alma, até com o próprio corpo, para fugir das quedas, para fugir dos pecados. E eles estavam muito convictos quem era o seu rei, quem era o seu senhor, aonde estava a sua pérola. A sua pérola, assim como no Evangelho, onde eles venderam tudo por essa pérola, que é o reino dos céus. E reis e mais reis passaram, mas o único que é eterno é aquele que é a verdadeira pérola, a bem-aventurança, o eterno, que ele era o arauto de Deus. E continuando, pois o glorioso santo permanecia recolhido em si mesmo, passeando pelos espaços de seu coração, onde preparava uma habitação digna de Deus. Por isso seus ouvidos não se deixavam levar pelos clamores de fora, e voz alguma podia distraí-los ou interromper sua importante ocupação. Sentiu-se investido de autoridades apostólicas e por isso se recusava absolutamente a bajular reis e príncipes. Agia sempre com santa simplicidade, não permitia que o aperto do lugar lhe prejudicasse a amplidão do coração. Por isso escreveu o nome dos irmãos nos caibros da cabana, para que cada um soubesse seu lugar, quando quisesse orar ou repousar, e não se perturbasse o silêncio espiritual pela estreiteza do ambiente. Francisco pensava em tudo, até nos locais onde eles ficavam acomodados, sentados ou deitados, ninguém sabe ao certo, porque era tão apertado, mas cada um tinha seu cantinho, para evitar que existisse um desentendimento ou uma distração de locais onde se aconchegasse. Francisco já botava um nome em cada local para eles ficarem pronto, acabou, chegou ali, se era para dormir, dormia, se era para rezar, rezava. Então eles eram muito focados, muito centrados exclusivamente em Deus e na sua missão. Eles não perdiam tempo com coisas temporais, com pompas, com títulos, com elogios. Nada daquilo os interessa. Francisco, quando buscou ser o menor, era para não se iludir com essas coisas efêmeras, temporais. Menor era o menor de todos e acabou.
E eles não se preocupavam com vaidade, com orgulho, com nada que o dispersasse do que era essencial, que era Cristo, que era o anúncio da Boa Nova, através principalmente das atitudes. Deixa eu ver. Ainda morava nesse lugar, no dia em que apareceu, um homem conduzindo um jumento na porta da cabana em que o homem de Deus estava com seus companheiros. Temendo ser rejeitados, investigava o animal a entrar, dizendo: entra que vamos melhorar este lugar. Ouvindo isso, Francisco ficou muito chocado, pois entendeu a intenção do homem. Pensava que os frades queriam morar naquele lugar para promovê-lo e construir casas. São Francisco saiu imediatamente dali, abandonando a cabana, por causa da palavra do camponês. Transferiu-se para outro lugar não muito afastado, chamado Pociúnculo, onde, como dissemos, tinha reparado tempo atrás a igreja de Nossa Senhora. Não queria ter propriedade nenhuma para poder possuir tudo no Senhor em maior plenitude. O proprietário do local, com medo dos frades se apossar do local e levantar um convento, uma igreja, foi chegando devagarinho com seu jumentinho para ver se os frades percebiam que, pelo menos para ele, não seria interessante a presença dos frades. Francisco, sempre atento a tudo que estava ao seu redor, tanto no nosso plano como no plano celeste, ele percebeu na indireta e saiu com seus irmãos. De lá foram para Pociúnculo. Mas, como Francisco sempre deixou claro, nada eles tinham por si próprio, tudo era providência de Deus. E aquele local, aquele ambiente que foi muito bem utilizado por ele e pelos frades, ele agradeceu e foi partir para outro local, assim como muitos pássaros e outras criaturas que voam de um canto a outro, passam um tempo num local e outro. Quando é bem-vindo, tudo bem, quando não, procura outro canto. Mas o importante acima de tudo isso é a paz. É a paz que não deve estar abalada dentro de si, porque só podemos ser alto do Senhor se essa paz permanecer dentro de nós e que nada abale. E só daquele que bebeu verdadeiramente da fonte não se deixa se abater pelas dificuldades nem pelas escassez, mas está focado e com uma fé firme, que nunca será abandonado. Esse foi o testemunho que Francisco deu aos frades nos seus primeiros anos do franciscanismo primitivo, e que naquele período pós-morte que teve um certo racha, aqueles que eram os observantes buscaram beber dessa fonte e manter fiel à essência daquele franciscanismo primitivo que nós até hoje buscamos beber dessa fonte da providência, de nada ter, mas tudo pode na graça de Deus. Amém? E como é de costume, logo após a gente meditar sobre o capítulo, fazemos uma breve exortação, uma oração em cima dos escritos do Pai Seráfico. E é de hoje, deixa eu ver. Saudação da bem-aventurada Virgem Maria, nossa advogada da família franciscana. Ave, ó Senhora Santa Rainha, Santa Mãe de Deus Maria, que és Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito,
Em ti residiu a resider e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, ó palácio do Senhor, ave, ó tabernáculo do Senhor, ave, ó casa do Senhor, ave, ó vestimenta do Senhor, ave, ó serva do Senhor, ave, ó mãe do Senhor, e ave, vós todas santas virtudes infusas, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis, fiéis de Deus. Amém? Paz e bem, Ana Paula Amorim. Se sinta acolhido. E lhe convido no final dessa oração e a todos, rezar essa Ave Maria, por intercessão de nossa mãe, como já falei antes, advogada nossa, da família franciscana, reconhecida pelo nosso próprio Pai Seráfico Francisco de Assis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, Pai Seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.